Boa tarde. Essa é uma atividade da Associação Médica de Goiás, Educação Médica Continuada para os Médicos Goianos e Brasileiros, aqui por ação da diretoria dessa associação, aí presidido pelo professor Washington. Hoje recebendo um dia que é próprio, marcado com relação ao combate ao câncer, num modelo mais geral. Aí recebendo então o professor Zé Carlos Oliveira, que vai fazer uma apresentação de mais ou menos 30 minutos. Na sequência, comentários do professor Jales Benevides. José Carlos é médico oncologista, cirurgião de cabeça e pescoço e membro titular da Academia Goiana de Medicina. O Dr. Jales Benevides é o presidente da Associação de Combate ao Câncer em Goiás. Passo a palavra ao professor Washington Luiz, presidente da Associação Médica de Goiás, para que faça a recepção e siga a nossa live, que vai ficar armazenada aí no site da MG e no YouTube para consultas posteriores. Professor Washington, por favor. Olá, boa noite a todos, boa noite, Valdemar, boa noite aos palestrantes, membros dessa mesa, pessoas que eu tenho uma grande admiração e tenho a honra de tê-los como amigos, né? Professor Zé Carlos, que é um cara de um conhecimento e de um dinamismo em divulgar a ciência, invejável. E o Dr. Jales, amigo de mais uma longa data, e um cirurgião de mão cheia, né? Um cirurgião de competência e conhecimento muito grande, né? E o que a gente tem a fazer como associação médica é a difusão do conhecimento, né? Essa é a função da associação médica, a todos os profissionais da saúde. E nós vamos falar hoje de um tema, né, que é câncer, que é uma doença das doenças a mais democrática que nós temos, né? Ela não tem predileção por branco, negro, jovem, velho, e rico ou pobre, e ela acomete todos nós. É uma doença que, quanto mais cedo a gente consegue o diagnóstico, melhores são os resultados. Mas as pessoas capazes de responder isso da melhor forma e passar isso para nós da melhor forma e com alta qualidade, são esses dois que estão aí. Então, mais uma vez, Dr. José Carlos, muito obrigado por ter aceitado o convite. Dr. Jales Benevides, muito obrigado por vir participar. E essa casa é de vocês e é de todos nós. Sejam bem-vindos à Associação Médica, com um tema fundamental para o conhecimento da classe médica. Obrigado a todos, obrigado, professor Valdemar, mais uma vez. Fiquem à vontade. Boa noite, doutor Valdemar, professor doutor Valdemar. José Carlos, à vontade, por favor. Boa noite, professor doutor Valdemar. Boa noite, professor Washington. Para mim é um prazer muito grande estar entre vocês aí, vocês sempre estão disseminando a ciência, falando da medicina de maneira geral, e eu acho que é um privilégio para a sociedade goiana estar recebendo vocês aí, vocês disseminando conhecimento, tanto para nós profissionais, como também para alunos, residentes, todos eles são beneficiados com o conhecimento que vocês estão pondo em prática. Então vocês estão de parabéns, num estúdio maravilhoso, e eu acho que cada dia mais a tendência é melhorar. Então eu tenho o maior prazer de estar vindo aqui e aprender aqui, aliás, até aprendo com vocês aqui, porque eu acho que é fundamental a gente estar aprendendo aí, viu? O dia a dia que a gente está aí, a convivência que a gente começou a ter, eu acho que isso aí cada dia está crescendo mais, viu? Então isso é fundamental. Falar em câncer é um negócio que assusta muitas vezes, viu? Como o professor Dr. Walsh falou, câncer, todos nós temos um abalo psicológico quando a gente fala na palavra câncer, viu? Hoje nós temos as doenças do coração que estão em primeiro lugar. Segundo vem câncer. Então é uma situação que nós precisamos ver. E o Dr. Washington falou aí, o câncer é importante o diagnóstico precoce. Nós vamos falar da história do câncer, da situação atual, mas a situação atual do câncer hoje, professor Dr. Washington, 60% a 70% dos casos são avançados. Então com uma expectativa de vida muito menor, sendo que essas pessoas que são vítimas do câncer, poderia ter uma longa vida, ter uma qualidade de vida muito melhor e voltar para casa, cuidar da sua família, trabalhar, manter e ter uma convivência social também. Isso é o desejo que nós todos queremos ter, por exemplo, com diagnóstico precoce.
Então, hoje nós estamos muito enfatizando o diagnóstico precoce. Queremos fazer até, por exemplo, situações, por exemplo, com a municipalização da saúde, cada município hoje ficou dependendo da capital. Por exemplo, nós aqui no estado de Goiás, então dependemos de Goiânia para outras cidades mandarem o paciente até esse local para ser feita uma consulta. Então, hoje os pacientes que são vítimas de câncer, em Goiânia, ele tem uma situação mais privilegiada do que os pacientes do interior. Os pacientes do interior têm que pedir uma consulta aqui para Goiânia, depois manda de volta, então o doente tem um caminho longo a percorrer. Esse caminho longo a percorrer, muitas vezes, faz que essa doença torne-se avançada. Viu? Então, eu vou falar da história do câncer. Está ouvindo? Então, vou falar da história do câncer, da situação atual, e espero que todo mundo participe disso aí. Então, o termo para câncer surgiu na literatura médica por volta de 400 anos antes de Cristo, quando Hipócrates chamou caquinos a lesões ulceradas endurecidas que cresciam descontroladamente e era alimentada por veias grossas que semelhavam as patas de um caranguejo. O câncer de mama foi descrito como massas salientes que se espalhavam pelo peito, frias, duras, densas como uma fruta. Dificilmente haveria uma descrição mais acertada para o câncer de mama. E o câncer de mama é um espelho para as outras especialidades. Por exemplo, para mim, da cabeça e pescoço, a gente espelhou muito em mama para dar nossas condutas. Então, mama foi o que disparou o câncer, as outras especialidades, foi mama. A primeira vez que mencionou o câncer na história da humanidade foi por Papiro Egito, no ano de 2600 a.C., que levava 48 doenças descritas pelo médium egípcio Imhotep. E o câncer é um termo que abrange mais de 100, hoje 100 a 200 diferentes tipos de doenças malignas que têm em comum o crescimento desordenado de células que podem invadir tecidos adjacentes ou órgãos à distância. Então, aquela célula que é invadida por um fator de risco e começa a sofrer mutação e pode chegar a situações que pode levar o indivíduo aí a perder a perder a vida. Então, aqui uma definição do INCA: o câncer pode se desenvolver de acordo com vários tipos de células do corpo. Quando começa nos tecidos epiteliais, como pele e mucosa, são denominados carcinomas ou adenocarcinomas. Se o ponto de partida são tecidos conjuntivos, como osso, músculo ou cartilagens, são chamados de sarcomas. Aqui a gente vê uma célula normal, um tecido normal, a gente vê o pulmão lá, e vê um agente cancerígeno entrando dentro da célula, e formando as metástases, invadindo o tecido lá. Então a gente vê a diferença muito grande no tecido normal com o tecido que tem as células cancerosas. Na década de 70, o diagnóstico de câncer era ainda uma sentença de morte. Se falar, até hoje ainda, mas naquela época, se você falasse para uma pessoa que estava com câncer, aquilo era uma situação muito devastadora para o paciente, viu? Então, para muitos, a simples menção da doença era motivo de desespero, trazendo um grande abalo psicológico. E muitos preferiam dizer aquela doença ou aquele mal. Se falava aquela doença ou aquele mal, muitos chegavam e falavam assim: ô doutor, se eu tiver com câncer, eu falo com um passarinho subindo. Então, aquilo ali era uma história até que existe na literatura falando sobre isso. Naquela época de 70, não havia oncologista. Deu um problema técnico aqui. Não havia oncologista que ousasse colocar no seu receituário o nome da especialidade que praticava. Um oncologista que colocasse no seu receituário trato de câncer, ele ficava sem paciente. Ninguém ia nessa pessoa. E isso aí começou a ser mudado. E também começou a ser estimulado. Eles acham que as faculdades federais, principalmente as faculdades federais de medicina, na época não possuíam em sua grade curricular a disciplina de oncologia. Então, a pessoa formava em médico e não tinha aquela formação de médico oncologista, que de ver um câncer, dar um diagnóstico do câncer, por exemplo, pegar um nódulo no pescoço, um sintoma clínico, e não dar um diagnóstico, não falar: ó, isso pode ser um câncer, e não encaminhar para uma pessoa que tivesse condições de dar um diagnóstico
de tratar daquele paciente. Então, muitas vezes, esses pacientes chegavam a passar por 20 médicos, para o médico chegar a encaminhar para um local que fosse especializado, que pudesse dar o diagnóstico. Então, o diagnóstico naquela época era muito difícil. Muitas pessoas perdiam a vida sem um diagnóstico de câncer. Então, como justificativa, naquela época, então, por exemplo, quando suspeitava que o paciente tinha um câncer, a família toda, a família era avisada que aquele paciente tinha suspeita de câncer. Aquilo tinha um envolvimento familiar muito grande, eles se preocupavam muito em poupar o paciente, viu? Então, eles geralmente antecipavam a consulta, ia primeiro lá no médico, depois que eles levavam o paciente, viu? Então, como justificativa que se tratava de uma... Então, era uma situação meia constrangedora, né? E como justificativa de que se tratava de uma mentira piedosa, a maioria dos médicos e familiares negava ao principal interessado o direito de conhecer a natureza do mal que afligia. Por exemplo, doentes operados de câncer de estômago ouvia dizer que o cirurgião retirava uma úlcera gástrica. O câncer de próstata acabava virando uma próstata infeccionada. O câncer de pulmão se transformava em micose nos brônquios. O exame anatopatológico, o patologista não poderia colocar no laudo que era um carcinoma, por exemplo, de estômago, ou um carcinoma de pâncreas, ou um carcinoma de boca, ou um carcinoma de tireoide. Ele tinha que colocar na peça, no anatopatológico dele, que aquela peça relatava células atípicas, mas não colocava isso. Eu me lembro quando eu cheguei aqui em Goiânia, que eu comecei a fazer punção aspirativa, que foi muito criticado na época. Aí eu pegava e fazia punção aspirativa do nódulo que eu sabia que era metastático, levava lá para o patologista olhava, escrevia para mim, células atípicas. Eu chegava lá e voltava lá no patologista. Doutor, isso aqui não é um câncer? É. Por que o senhor não escreve aqui? Não posso escrever. Então ele não tinha condições. Então estava preparado ainda daquele regime antigo que não poderia colocar. O máximo que permitia aos pacientes era a informação de que se tratava de uma lesão que poderia vir a ser um câncer. Então, virava aqui uma lesão precursora. Com frequência, a família do paciente consultava antes dele. O objetivo era pedir ao profissional que não relatasse o verdadeiro diagnóstico. Então, você tinha que arrumar uma maneira, na hora da consulta, de falar com o paciente que o paciente não tinha o diagnóstico de câncer. Então, você tinha que dar uma esperança para o paciente, que fosse uma esperança diferente do diagnóstico de câncer, que hoje, atualmente, nós fazemos de maneira mais correta. Não falando, talvez, de maneira assim para assustar o paciente, mas temos que levar o paciente a sentir que aquela suspeita de diagnóstico de câncer seja alta. E naquela época, como eu falei dessas doenças aí, a justificativa era de que ficaria tão abalado psicologicamente ao conhecer a realidade que poderia pôr por fim seus dias antes que a doença encarregasse de fazê-lo. E essa situação eu presenciei até na minha residência médica. Viu? Quando eu estava no INCA, na residência médica lá, o andar, tinha vários andares lá, eu lembro no 6º andar lá, 2 ou 3 pacientes pularam do 6º andar. Viu? A sorte, 2 salvaram, porque tinha umas árvores em frente ao INCA, eles caíram naquelas árvores e as árvores protegeram. Um teve abdômen agudo, teve que ser operado, mas o outro saiu até que razoavelmente bem. Viu? Então, os pacientes, era uma doença que tinha um peso muito forte. E também era muito difícil. Como explicar para alguém que acabava de ser operado de uma úlcera de estômago a necessidade de iniciar uma quimioterapia, quando o vizinho fizera a mesma cirurgia 20 anos antes de receber o tratamento complementar? Então, era muito difícil você justificar. Como justificar a indicação da radioterapia na língua de uma pessoa que recebeu o diagnóstico de uma afta profunda? Era um tumor de língua e recebeu um diagnóstico de afta profunda. Você não tinha como se justificar. A palavra quimioterapia, que era utilizada pelos oncologistas clínicos, por exemplo, devia ser substituída pelo tratamento anti-inflamatório, ou outro nome que não remetesse ao diagnóstico verdadeiro. Então, era uma situação, muitas vezes, constrangedora para o profissional, de a pessoa se lidando. Por exemplo, quem fazia quimioterapia, de repente o paciente perdia os cabelos, naquela época os quimioterápicos eram quimioterápicos mais
mais agressivos, então você perdia muito o cabelo. Então, como era se justificava ao paciente que ele estava perdendo o cabelo? Era uma situação, muitas vezes, constrangedora. Viu? Na década de 80, aconteceu a maior revolução da história da medicina brasileira, a criação do SUS, o Sistema Único de Saúde. Viu? Esse Sistema Único de Saúde, na década de 80, começou em 1986, um tal de Sérgio Aroca, que ele era presidente da Fiocruz, e ele fez uma revolução muito grande e começou a batalhar que cada um tinha que ter direito à saúde. Viu? E pouco provável que ocorra um alcance tão grande como teve o alcance social do SUS, uma vez que o SUS tornou-se o maior programa de saúde pública do mundo e distribuição de renda do país. Só que na época foi um direito que deram para o cidadão, cada cidadão brasileiro tinha direito de consultar para o Sistema Único de Saúde. Só que não falou de onde que vinha o dinheiro. Por exemplo, esse dinheiro é um dinheiro que não sabia de onde que ele viria esse dinheiro. Viu? Então, foram vários ministros da saúde, várias situações. Um destaque nós temos aqui o Adílio Jatene. O Adílio Jatene, na época que entrou, na época do Fernando Henrique Cardoso, ele criou o CPMF, chegou para o Fernando Henrique, falou para o Fernando Henrique, ele falou, ó, se você tiver condições e tiver privilégio para fazer isso aí, você banca, você... Então, ele falou, ó, eu quero uma saúde boa para o meu país, eu vou desenvolver isso aí. Foi lá com os deputados, todos, e ganhou, e foi aprovado o CPMF. Só que, coitado dele, viu, saiu frustrado, viu, porque a hora que entrou o CPMF, foi tanto dinheiro que a saúde ia melhorar tanto que todos os outros políticos que eram talvez mais fortes que o Ministério da Saúde, começou a falar, queremos uma fatia desse dinheiro, viu? Aí começou a ser fatiado o dinheiro, o Adílio Jatene, de tão desgosto que ele teve, ele abandonou o Ministério da Saúde, viu? E para relatar também, antes do SUS, a assistência médica estava restrita ao INAMPS. Então, o INAMPS foi criado num regime militar em 1977, criado pelo governo militar, que era o Instituto Nacional de Previdência Social. Viu? E no INAMPS dispunha da rede própria, mas era insuficiente. A maior parte dos atendimentos era prestado pela medicina privada. Naquela época, o médico trabalhava muito com a medicina privada, então tinha muito diferente de hoje, que, por exemplo, não existia convênio, o convênio lá era SUS ou privado. Então, o médico até que tinha uma vida privilegiada nesse sentido. Viu? E aquelas pessoas que não tinham o INAMPS, que geralmente eram pessoas da zona rural, trabalhadores que trabalhavam na informalidade, essas pessoas eram tratadas como indigentes. E muitas vezes era carimbado no próprio prontuário desse paciente que ele era indigente. Então era uma situação muitas vezes difícil, porque não tinha dinheiro para essa pessoa, não tinha dinheiro disponível. Aquele paciente era tratado por um favor, uma bondade que o médico fazia, que o hospital fazia de tratar aquele paciente. No Hospital do Câncer, por exemplo, quando suspeitava que o paciente, um indigente, se tinha um câncer, o colega tinha que fazer uma carta sentimental, muitas vezes, para mandar para o colega atender aquele paciente. Então, os pacientes eram encaminhados por colegas, o que relata até na literatura, que eles eram encaminhados para o colega e trazia relatórios médicos com a descrição do caso, que era invariavelmente antecedida por apelos de espírito cristão aos mais elevados ideais humanitários, para que aquela pessoa trabalhadora, mãe ou pai de família, se achava numa situação desesperadora e fosse atendido. Então, você praticamente fazia um apelo para o colega, falava, oh, pelo amor de Deus, você atende esse paciente. Então, aquele paciente era atendido por um favor médico que era ser atendido. Então, ser indigente naquela época era uma situação, assim, muitas vezes. Muitos desses pacientes, muitas vezes, não tinham nem condições. Aqueles que os médicos suspeitavam que dava no diagnóstico, que fazia essa carta, esses pacientes muitas vezes conseguiam ser tratados. Muitas vezes esses pacientes não foram tratados como deveria ser tratado um tratamento de câncer. Né? Muitas vezes não era um tratamento ideal, porque não tinha muitos recursos. O tratamento de câncer é um tratamento caro, um tratamento tem um custo elevado. O professor Dojado vai falar aqui, ele sabe muito bem, ele é o presidente da Associação de Combate ao Câncer, sabe o custo que é tratar um câncer. E
não poderia deixar de falar aqui do câncer lá. Esse dia o professor Dr. Valdemar deu uma aula excelente lá na reunião nossa lá, falando sobre a medicina do futuro e da oncologia. Então ele falou muitos fatores de risco. Então foi muito boa a aula dele, então ele deu uma aula muito boa. Mas então eu vou falar dos fatores de risco. Então nós temos aqui como os fatores de risco, por exemplo, a obesidade. Por exemplo, a obesidade é um fator de risco muito grande. A população nossa hoje modificou os hábitos alimentares, estão alimentando muito devido, muitas vezes, a industrialização das cidades, o aumento da população. Então estão alimentando mais com fast food, com comidas não naturais. Estão alimentando mais com comidas que são ricas, muitas vezes, nitrito, nitrato, e esses aí são agentes cancerígenos. Então, muitas vezes, são alimentação que são processadas, e nós sabemos que esses processos têm risco de ter agentes cancerígenos. Exposição ambiental, tem relatos na literatura, de 2 a 8% podem ser ligados ao trabalho, por exemplo. E nós sabemos que os trabalhadores nossos aqui no Brasil, a proteção do trabalhador aqui é arcaica, não tem uma proteção que deveria ser, por exemplo. Então, a dieta alimentar, por exemplo, pobre em vitaminas, porque as pessoas alimentam mais de alimentação pobre em fibras, alimentos, por exemplo, mais saudáveis. Esses alimentos mais saudáveis as pessoas utilizam muito hoje. Então, procura muitas vezes comer um sanduíche do que estar alimentando uma alimentação muitas vezes saudável. E a parte de hormonoterapia também. Hoje, muitas pessoas estão usando muito a parte hormonal, e isso pode ser um fator. E radiação. Em radiação nós tivemos os acidentes nucleares aí, Hiroshima, Nagasaki. Isso aí levou um certo tempo para ter. O de radiação de aparelhos de radioterapia, nós tivemos maior, foi o Césio de Goiânia. Foi o maior acidente radioativo do mundo, viu? E hoje nós estamos livres do Césio. Em 30 anos, foi 1987, nós estamos livres do Césio. E não era aquela ação que era assustadora. Por exemplo, tumores ligados à radiação pelo Césio eram mais tumores de pele e tumores de órgão profundo, como linfoma, mieloma múltiplo, são os mais frequentes. Então, hoje, lá na Fundação Lei das Neves, que cuida desse pessoal que teve a radiação, tem 3 grupos, e os 3 grupos é controlado em termos de câncer. Muito pouco a incidência de câncer nessa população. Viu? Em relação ao álcool, nós também temos um grande consumo de álcool. O que eu vejo, por exemplo, que o álcool também é um fator de risco também exuberante, e o álcool é diferente em relação aos outros. Por exemplo, a divulgação do álcool geralmente é uma divulgação que você não vê assim, é proibido tomar álcool. Você não vê isso em uma cerveja, você não vê isso numa garrafa de uísque. Isso aí tem um risco. Diferente do cigarro, do tabaco. O tabaco está lá, por exemplo. O tabaco está escrito naquele maço que vem lá, acho que com 20 cigarros lá. Está escrito, é proibido fumar, e isso pode causar câncer, ou pode causar uma doença pulmonar, ou pode causar outra doença. Então, ele é extremamente... Ele fala os riscos que pode acontecer com o tabaco. Entre os fatores de risco mundial, por exemplo, que em relação à obesidade, por exemplo, que nós vimos aqui, maior incidência de obesidade hoje, os Estados Unidos, acho que é o campeão, um dos principais tumores, carcinoma de mama. Depois vem o carcinoma de colo de útero, o carcinoma de colo, o carcinoma do rim, bexiga, pâncreas, reto, esôfago, ovário, são os principais. Relação estimativa em relação ao risco de infecções no mundo. O que tem maior incidência é o H. pylori. Viu? Então nós temos um índice muito elevado de câncer de estômago. E hoje fala-se câncer de estômago nas redes sociais. Eu estava vendo na rede social ali, o estômago é o 4º mais frequente em homens. E o HPV hoje foi disseminado, foi muito disseminado o HPV hoje. O HPV hoje representa um grande risco para a nossa população, apesar das vacinas estão sendo utilizadas hoje. Hepatite B, o vírus da hepatite B, a hepatite C e outros tipos de vírus.
E também os raios ultravioletas, né? Os raios ultravioletas também, principalmente para os tumores do câncer de pele. O maior índice de câncer hoje é o câncer de pele. O câncer de pele, não o melanoma. Tem uma maior incidência, principalmente pessoas de pele clara, então tem uma incidência muito elevada. Então o continente europeu é o mais incidente, a América do Norte, a Oceania. A Oceania tem um índice muito elevado de câncer de pele. A América do Sul, a África e a Ásia são os continentes que são mais afetados. Relação atribuída ao álcool. O álcool hoje nós temos a Ásia, que lá eles bebem muito, a Europa, quem já visitou a Europa sabe que lá tem uma incidência muito elevada, a América do Norte, a América Latina, a África e a Oceania. O álcool, nós devemos falar que o álcool, por exemplo, ele irrita muito a mucosa, então ele torna os agentes cancerígenos mais suscetíveis a agentes cancerígenos. E, por fim, o tabaco. O tabaco, hoje, o cigarro, ele tem mais de 3.700 substâncias cancerígenas. E ele é responsável hoje por 60 tipos de câncer. Principalmente, por exemplo, os tumores do trato aéreo digestivo alto, geralmente estão atribuídos mais à associação do tabagismo com o etilismo. Esse índice pode ser comparado até 70 vezes mais do que em relação à população. O principal é o câncer de pulmão, o câncer de boca, câncer de laringe, câncer de esôfago, de estômago, pâncreas, rim, câncer de bexiga, são os principais, e é um câncer evitável, né, que você pode evitar, né? Então, de acordo, por exemplo, igual eu falei, por exemplo, no tabagismo, está existindo uma campanha muito elevada para você abster do tabagismo. Então, hoje o planeta nosso tem 8 bilhões de pessoas, cerca de 1,36 bilhão de pessoas fuma, que pode parecer alto, mas a boa notícia é que essa porcentagem de fumantes vem caindo de forma acelerada. Nos últimos anos, 15 anos atrás, 23% da população mundial era de fumantes. Hoje o índice está em 17%. Outra preocupação que nós estamos tendo hoje é o cigarro eletrônico. Principalmente as pessoas de 15 a 35 anos. Tem a nicotina líquida. Nós achamos também que não tem na literatura descrito ainda, mas é um fator, continua sendo um fator de risco, e nós temos um grande número de jovens hoje sendo atraídos por esse vício, por esse hábito. Isso aqui é estimativa de acordo com o Globocan. O Globocan é o que avalia hoje a incidência de câncer no mundo. É avaliado através dos registros de câncer de base populacional que existe. No Brasil hoje, mais ou menos 5 registros hoje que dão os dados, porque para enquadrar no Globocan hoje você tem que ter uma série de critérios para enquadrar no Globocan. Por exemplo, fígado, porque o fígado existe. A diferença entre ser um tumor primário do fígado e uma metástase do fígado. Então não pode passar de 8%. Se não passar, você não pode entrar no IARC. Goiânia tem uma sorte, todas ela está no Globocan, viu? Então Goiânia nós tivemos a sorte de estar junto. E se nenhuma medida preventiva ou alguma situação acontecer no nosso planeta, essa é a estimativa de câncer em 2040. Então vai passar de 19,3 milhões para 30,2 milhões. Então um índice muito elevado da incidência. Então vai aumentar muito o número de casos de câncer. Em relação à mortalidade, aí a mortalidade, por exemplo, de 9,6 é uma mortalidade muito elevada. 2040 vai passar para 16,3, mostrando que, por exemplo, os países desenvolvidos até que tem uma chance de cura maior que os pacientes. Mas os pacientes em desenvolvimento, a maioria das lesões são lesões avançadas. 60% a 70% das lesões são lesões avançadas. Então, medidas preventivas precisa fazer. Então, é um tumor, é uma situação que mata muito, por exemplo. É diferente, muitas vezes, por exemplo, das doenças coronarianas. Doenças coronarianas, nós sabemos que, por exemplo, o paciente que está com suspeito do infarto, ele é atendido. E a pessoa que tem o câncer, muitas vezes, ele fica ali aguardando uma vaga para ser atendido, torcendo para que Deus ajude ele, para que ele possa tratar. Isso aqui é estimativa de câncer, mostrando aqui, por exemplo, o câncer de mama, que tem uma incidência muito elevada, mas uma mortalidade baixa. O que eu queria chamar a atenção para vocês aqui em relação ao câncer de pulmão. Tem uma incidência até elevada, ou é a mortalidade? Mortalidade muito forte, altíssima mortalidade. O Dr. Jales aqui, que é do aparelho digestivo, vai poder falar para nós depois, por exemplo, por que essa incidência elevada e a mortalidade tão alta, viu? Uma mortalidade muito alta.
ou 80%, 90% desses pacientes morrem. E essa mortalidade hoje, por exemplo, a estimativa, nós fazemos dos cânceres de sobrevida, nós fazemos de 5 anos. Esses tumores mais agressivos, nós fazemos de 3 anos, porque 80%, 90% desses pacientes, nos 2 anos, eles vão a óbito, viu? Passando aqui para o INCA, por exemplo, as informações que nós temos de câncer no Brasil é através do Instituto Nacional do Câncer, que é o INCA. E o INCA faz estimativa de 2 em 2 anos. Então ele pega os registros aqui do Brasil. No Brasil hoje existe 27 registros, ele colhe os dados do registro e faz a projeção do biênio. E para fazer essa projeção, a capital, é feita nas capitais, a capital tem que ter 25% da população do estado para fazer a projeção. Então a projeção que foi feita para 2023 a 2025 é de 704.080 casos, um número até altíssimo. No sexo masculino de 341.350 casos, no sexo feminino de 362.730. Os principais aqui eu separei no sexo masculino e no sexo feminino. Então no sexo masculino, a próstata é disparado, 71 mil casos. Com a onda do PSA, até no passado era um pouco um tabu, por exemplo, nenhum homem gostava de fazer o toque retal. Então, muitas vezes não fazia esse toque retal. Com a onda do PSA, isso modificou muito o paciente, que o paciente vai lá, faz o PSA, se o PSA está elevado, ele vai procurar um urologista ou vai procurar um médico, um oncologista, que vai fazer a palpação e a possibilidade de dar um diagnóstico. Outro que subiu muito também, por exemplo, da alimentação também, por exemplo, como eu falei, dos fatores de risco, alimentação não saudável, nós tivemos um aumento muito elevado de colo e reto. E também o pulmão. O pulmão, um índice muito elevado, 18.020 casos. O estômago, 13.340. Cavidade oral, o tumor que é evitável, o tumor que pode ser evitado, por exemplo, o tabagismo e etilismo, que é associado. Então, 10.900 casos. E pele não melanoma é um índice muito elevado, 101 mil casos e 920 casos. Então, um número bem expressivo desses tumores, né? Que muitas vezes é subestimado, porque muitas vezes muitos médicos operam uma lesão de pele, muitas vezes não mandam examinar, não tem um anatopatológico desse paciente. Então, você não sabe. Então, é um número subestimado. Nós pensamos que esse número é muito maior do que o que está previsto. Relação às mulheres, nós vimos o câncer de mama, o câncer de próstata está variando no Brasil em relação a... o biênio passado, o câncer de próstata foi mais incidente do que o câncer de mama. Nesse biênio agora, o câncer de mama foi mais incidente, viu? 73 mil, no câncer de próstata foi 71 mil. Colo e reto, surpreendendo a gente aí, o colo e reto, 23 mil, que na época nós vimos lá, colo de útero era segundo lugar. O colo de útero chegou a ser o primeiro, se a gente for ver décadas passadas. E as vacinas, o exame do Papa Nicolau, isso modificou muito, e está modificando muito o tumor de colo de útero. Viu? Então o colo ficou, e a gente vê também que as mulheres também, com a liberação das mulheres, as mulheres também passaram também a pegar os mesmos hábitos do sexo masculino. Então as mulheres estão fumando mais, estão bebendo mais, então está indo mais. Gente. Então, traqueia também tem um índice elevado. Glândula tiroide. Glândula tiroide, eu queria até ressaltar, por exemplo, glândula tiroide hoje é um dos cânceres mais bem beneficiados em relação aos outros. Esses que eu estou falando, os outros aqui, 60% a 70% desses casos chegam para nós, são casos avançados. A tiroide, 70% dos casos são casos iniciais. Devemos muito aos profissionais da saúde da mulher, principalmente o ginecologista, o mastologista. Então a mulher hoje vai num ginecologista, ele faz uma rotina, ele faz uma prevenção total da mulher. Então ele está incluindo hoje o ultrassom do pescoço. Então inclui o ultrassom do pescoço, então vai ver o nó de tiroide e ali, de repente, de acordo com aquele nó da tiroide, ele vai pedir uma investigação maior, que é uma punção aspirativa. Então hoje eu recebo muito paciente do ginecologista com câncer de tiroide. E o pele não melanoma, 118.570. Hoje nós temos o registro de câncer, e o registro de câncer foi criado em 1986, junto à Secretaria Estadual de Saúde. A responsabilidade do registro de câncer é do Estado, mas quem fez essa manobra muito foi a professora doutora Maria Paula, que achava que o registro
já trabalhava no Estado e trabalhava na Associação de Combate ao Câncer. Se o registro ficasse numa instituição de câncer, esse registro poderia ser mais eficiente. Então ela levou esse registro para o Hospital Araújo Jorge, e o Hospital Araújo Jorge hoje que mantém esse vínculo, e nós queremos até fazer uma parceria hoje com a Secretaria. Então, através da... E aí nós começamos a coletar todos esses dados. Hoje nós temos 36 fontes hoje que nós pegamos o dado, as informações. Então eu faço até um apelo aqui, por exemplo, hoje com o prontuário eletrônico, que as pessoas escrevam mais, por exemplo. Quanto mais informações nós tivermos nos nossos prontuários, mais nós temos os dados do índice de câncer que nós temos na população. Então, quanto mais a pessoa escrever... Então, o prontuário eletrônico está sendo um negócio fundamental para nós. Então, a facilidade que a gente está tendo de colher os dados, isso aí melhorou muito. E nós aqui em Goiás, praticamente quase todos os hospitais hoje, né, doutor Jales, tem o prontuário eletrônico, né? Então, melhorou muito as informações nossas. Então, isso aqui é dados do registro de câncer. Nós temos hoje no registro de câncer de base populacional de Goiânia, que nós temos ciúme disso aí. Nós temos um banco hoje invejável, 116.706 casos, é um número expressivo. Eu acho que é um dos maiores registros hoje, com dados hoje do Brasil. No sexo feminino, 63.046 e no sexo masculino, 53.660. Um número muito expressivo, viu? E uma situação que a gente está vendo é que a população, todo mundo hoje está, por exemplo, hoje reduziu as famílias hoje têm menos filhos hoje. Então, Goiânia, você vê, aqui está a pirâmide populacional de Goiânia, em 20 anos atrás, em 1980. A gente vê que a maioria da população é população jovem, que vai de 30 anos, 35 anos. Olha 20 anos depois, em 2020, olha como é que mudou a pirâmide. As pessoas estão ficando com a idade mais avançada. E nós sabemos que o envelhecimento é um fator de risco para câncer. Por isso nós lutamos muitas vezes para as pessoas terem o hábito saudável, o hábito mais... que não seja influenciado pelos fatores de risco. Viu? Isso foi muito frisado na aula que o Dr. Valdemar falou lá para a gente lá. Então, por exemplo, os fatores de risco, nós precisamos estar evitando esses fatores de risco para a gente ter uma vida mais saudável, ter uma qualidade e ter uma longevidade maior de vida. A possibilidade nossa hoje, ele falou de 120 anos, mas eu queria falar 100 anos. Nós precisamos chegar aos 100 anos. Viu? Nós estamos vendo várias pessoas aí com 90 anos, 92 anos, trabalhando e fazendo, principalmente na área médica e nas outras áreas também, de ver pessoas trabalhando, tocando as indústrias, tocando sua profissão de maneira eficiente, dominando o seu patrimônio de uma maneira eficiente. A gente fica até feliz com isso. Viu? Então, todas as pessoas têm direito de ter esse privilégio. Isso aqui é a distribuição de risco em relação aos tumores de Goiânia. Você vê que em 2010, o câncer de colo de útero, é uma mudança que existiu aí, ó, tá vendo? É uma mudança que a gente vê. O colo de útero era uma doença que em 2010 era mais elevada que o câncer de mama. Com o passar do tempo foi modificando, tá vendo aí? Ó? Isso aconteceu, ou medidas preventivas foram atribuídas, melhor diagnóstico, e isso que nós atribuímos essa variação. Aí nós vimos aí, por exemplo, mama começou a disparar, e isso aí está de acordo com a literatura, com os dados do Globocan, que é a maior informação que nós temos hoje sobre câncer. Então nós vimos hoje mama e estamos vendo que o colo de útero está sendo uma doença sendo controlada, porque é uma doença que está sendo muito bem investigada. Hoje nós temos as vacinas, várias situações. Uma situação que a gente viu, eu participei de uma tese aqui do próprio registro, nós vimos que as mulheres com menos de 50 anos têm menos carcinoma, porque elas frequentam mais o ginecologista. As mulheres mais de 50 anos têm mais carcinoma invasor porque elas têm menos atividade sexual e pensam que muitas vezes não precisa de ir no ginecologista. Então, muitas vezes tem muito mais câncer invasor. Então, as mulheres menos de 50 anos têm mais carcinoma, o NIC3, ou carcinoma in situ, do que as mulheres com idade mais avançada. Outro que surpreendeu também é o colo, que está aumentando gradativamente. Então, nós vimos isso aí, é a mudança dos hábitos nossos alimentares, né? E no sexo masculino? No sexo masculino nós vimos a próstata, aí, ó, tá vendo? A próstata com aumento acentuado, e o segundo, o mais frequente, está sendo o pulmão, colo e estômago. Nós vimos que próstata começou a aumentar a partir de 2005, 2006, com a onda do PSA,
Isso aí elevou muito o índice de câncer de próstata. E a gente viu que começou a entrar em instabilidade. Viu? Então a gente observa que as pessoas já estão conscientizando mais sobre isso aí, e os dados já estão ficando dados mais reais. Viu? Hoje a luta nossa muito grande para o câncer é diagnóstico precoce e prevenção. Prevenção, nós sabemos que prevenção é uma situação que nós precisamos fazer. A Associação de Combate ao Câncer tinha um sistema de prevenção, eu fui diretor do sistema de prevenção, nós fazíamos uma equipe, visitava várias cidades, fomos aí para Piracanjuba, Jataí, várias cidades aí, fazíamos prevenção lá de colo de útero, fazia palestras sobre o colo de útero, o prefeito ia lá e era envolvido, fazia um churrasco para a equipe e descobrimos, então, as campanhas fundamentais, mas só que as campanhas de prevenção são situações que devem ser continuadas. Nós sabemos que nós vamos colher os dados no futuro, por exemplo, aquilo que eu falei lá da projeção mundial, isso é que medidas preventivas nós precisamos adotar agora, para que chegar naquela época, essas medidas preventivas estão sendo efetivadas, estão sendo efetivas. O que nós estamos lutando mais hoje é para diagnóstico precoce, porque o diagnóstico precoce salva vidas. Você sabe que você dá no diagnóstico precoce, esse índice de cura aumenta assustadoramente, por exemplo. E com a qualidade de vida muito boa para esses pacientes. Esses pacientes têm condições de retornar ao lar e conviver a sua vida social, a sua vida de trabalhista, e é uma pessoa que tem condições de viver bem e cuidar da sua família. Então, estamos lutando muito por diagnóstico precoce. Mas falei do caminho que existe do paciente percorrer toda essa evolução. Por exemplo, falei da situação de Goiás e a situação de outros estados são a mesma nossa, viu? Não modifica em relação a isso aí. Eu fui vice-presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço, e nós fizemos um debate no Brasil todo. Eu vi que não existe diferença entre isso aí, entre essas regiões. Existem as regiões, por exemplo, do norte, nós sabemos que as regiões do norte são mais carentes do que as regiões nossas. Nós vemos uma região sul e sudeste bem mais evoluídas, a região centro-oeste também já está evoluindo também bastante, mas vimos o nordeste e o norte muito a desejar ainda, precisa de evoluir muito. Então, em relação ao combate ao câncer, ele evoluiu bastante, mas ainda precisa evoluir muito para que possa haver um tratamento de qualidade para os pacientes portadores dessa doença. E o Brasil existe poucas informações sobre sobrevida de câncer. E os fatores de risco eles devem ser alertados para a população, tais como tabagismo, etilismo, estimular a vacinação contra o HPV em ambos os sexos, ter uma alimentação mais saudável, não? E de acordo com dados de incidência e mortalidade, políticas preventivas devem ser adotadas pelos nossos governantes. Os nossos governantes precisam. Então, nós estamos aqui com o presidente da Associação de Combate ao Câncer. A gente acha que a municipalização foi uma ideia muito boa. Por exemplo, essa ideia foi a ideia do Orestes Quercia. O Orestes Quercia, na época, teve a ideia de fazer a municipalização. Essa ideia é excelente, mas tem umas doenças que precisa ser, por exemplo, ou direto com o Estado ou direto com o Ministério da Saúde. Então, um local que deveria existir é que esses tipos, por exemplo, doenças do coração, o câncer deveria ser direto, tratar-se direto com o Ministério da Saúde ou com o Estado, para que esse paciente tivesse, um paciente, por exemplo, de Porangatu, que ele tivesse um privilégio de ser, ele desse o diagnóstico de câncer lá, de ter uma consulta no hospital que trata, um hospital de câncer geralmente, ou até uma universidade federal, que ele tenha uma condição de maneira mais rápida que ele possa fazer. De acordo com os guidelines que nós estamos discutindo aí de prevenção, eu sou responsável pelo câncer de boca e orofaringe no Brasil, para a sociedade, nós estamos querendo ver se nós fazemos esse vínculo, que deu um diagnóstico de uma lesão inicial, que esse paciente vai ser regular de maneira rápida, porque isso pode salvar a vida. O paciente volta sem mutilação e volta com a vida praticamente normal e vai onerar menos o sistema de saúde. Nós sabemos que com a doença avançada, o custo é elevado. Esse paciente tem que fazer, muitas vezes, cirurgia, tem que fazer radioterapia, tem que fazer quimioterapia. Isso custa alto para o sistema de saúde. Nós sabemos que o sistema de saúde é um sistema deficiente, é um sistema que tem... Quanto mais você poupar, maior a possibilidade. Muitas vezes você trata de uma lesão avançada, você poderia tratar 3 casos de lesões iniciais.
Então, isso nós precisamos deixar alertar. Então, nós precisamos incentivar os nossos governantes em relação a isso. Então, é necessária uma política pública saudável, viável, que permita ao sistema único de saúde oferecer um tratamento com novas tecnologias para toda a população. Outra situação aí, nós temos o professor Dr. Valdemar aí, diretor da Faculdade de Medicina. Nós hoje lutamos muito, acho que 5 a 10% das universidades de medicina hoje existe a disciplina de oncologia. Então nós precisamos hoje estar muito focalizados hoje com a incorporação na grade curricular dos médicos o diagnóstico de câncer. Então precisa das universidades também ter a disciplina de oncologia. Eu estou na universidade ali muito desde 1992, eu estou na universidade, muitas vezes fiz trabalho voluntário lá, mas tinha a possibilidade de estar mostrando o câncer para os alunos. Porque hoje, a realidade, muitas vezes o paciente passa por 10, 20 profissionais para dar um diagnóstico. Precisamos ter esse diagnóstico de maneira rápida. Nós sabemos quanto mais precoce você está fazendo um diagnóstico precoce, maior a chance de vida. Então, diagnóstico precoce, eu queria deixar para você, diagnóstico precoce salva vidas. Então, nós precisamos lutar por isso aí. Muito obrigado pela essa oportunidade. Sempre falar em câncer, para mim, eu acho que é um objetivo muito grande. Eu acho que dar uma aula, agora eu estou falando hoje aqui para vocês, aqui, talvez é mais importante do que atender 30, 40 pacientes. Eu acho que eu estou levando informações sobre câncer. Então, nós precisamos levar informações hoje para a sociedade, você está envolvido com pessoas que têm um índice de influência na sociedade. Isso eleva muito e faz que nós fazemos transmissão para a sociedade. Isso cabe muito, por exemplo, à Associação Médica, nós temos o professor diretor da Faculdade de Medicina, o professor Dr. Valdemar, presidente da Associação de Combate ao Câncer aqui, o Dr. Jales. Todas as pessoas estão dando essa aula, para mim é uma satisfação muito grande, porque sei que esse alcance vai ser muito alto e vocês vão disseminar muito essas informações, e essas informações são fundamentais para a sociedade. Isso é para a sociedade brasileira, mas nós enfatizamos a sociedade goiana aqui, porque eu acho que nós precisamos dar. Hoje, por exemplo, nós temos o único hospital do câncer hoje na região centro-oeste, é o Hospital Araújo Jorge. Brasília não tem um hospital do câncer, que era um hospital para ter um hospital brilhante. Não temos o Hospital do Câncer. A região centro-oeste tem 18 milhões de pessoas. Muitas vezes só tem o Hospital do Câncer Araújo Jorge para tratar essas pessoas. Hoje nós temos a universidade nós estamos tratando num alto até de casa, o Hospital das Clínicas está se preparando, já tem o Unicom que faz, então é diferenciado nesse sentido, mas precisamos cada vez mais, por exemplo, de estar focalizando os hospitais de câncer e as universidades federais para que a gente possa dar esse diagnóstico. O grande problema que nós estamos vendo hoje é o diagnóstico. Viu? A dificuldade de ter o diagnóstico. Por exemplo, uma pessoa ir lá, fazer uma endoscopia, fazer uma biópsia de estômago e levar e falar, esse paciente tem um câncer e precisa ser tratado. Um câncer de boca, faz uma biópsia e você não tem. Um câncer de colo, que nós somos frequente. Muitas vezes a pessoa chega lá com uma doença avançada e nós sabemos que se dermos o diagnóstico precoce, essa pessoa tem uma chance boa de vida. Mas eu queria agradecer, muito obrigado a todos, espero que tenha dado um recado para vocês aí, estou aqui disposto a qualquer pergunta, informação sobre isso aí. Eu também queria falar um pouco da oncologia do futuro, mas isso aí estender muito, acho que eu falei até demais, mas outra oportunidade eu falo também sobre a medicina do futuro. Muito obrigado a todos, muito obrigado, professor Dr. Valdemar, por ter me chamado. Eu sempre gosto de estar falando, adoro estar expondo sobre câncer para a população, para todo mundo. Está fechado. Não estamos ouvindo. Obrigado, José Carlos. Bela apresentação. Os comentários agora do professor Jales Benevides, por favor. Boa noite a todos. Primeiro, agradecer ao Washington, ao professor Valdemar, a oportunidade do Hospital do Câncer estar aqui na Casa do Médico, Associação Médica. E a gente ouviu do Dr. Zé Carlos, desde a história natural do câncer, até a importância dos meios de diagnóstico, detecção precoce, para que isso tenha impacto na cura e na sobrevida dos pacientes. Hoje nós estamos comemorando o Dia Nacional de Combate ao Câncer. Isso foi uma portaria do Ministério da Saúde
para que a população brasileira tenha conhecimento dos sintomas e os sinais que o câncer pode apresentar. Então, foi uma forma que essa portaria fez de alguém falar e comentar da importância dos sinais, sintomas e da detecção precoce. Quando a gente quer falar em detectar o câncer, tem dois tipos de prevenção. A prevenção primária, que o Dr. Zé Carlos falou, é quando você tem indivíduos assintomáticos que você evita entrar em contato com os fatores de risco, aqueles fatores que vão levar ao câncer. Dr. José Carlos elencou aqui a importância dos hormônios, da radiação, da obesidade, do tipo de alimentação e o hábito e o estilo de vida, entrando aí o tabagismo e o etilismo. Sabendo que a pessoa que entra em contato com esses fatores de risco, seja eles ambientais ou não, ao longo da sua vida pode desenvolver o câncer. A outra parte é a prevenção secundária. O que é a prevenção secundária? Seria aqueles métodos de diagnóstico de uma doença inicial. Quando a gente fala em prevenção primária, que a gente quer orientar a nossa população não entrar em contato com esses fatores de risco, nós estamos querendo mudar a incidência, o número de casos novos de câncer. Então, isso é uma atitude que cabe ao médico, é uma atitude que cabe aos professores, orientar os nossos adolescentes, as nossas crianças, não entrar em contato com tabagismo, etilismo, a questão também da vacinação. Então, tudo isso são meios que a gente pode mudar a incidência do câncer, o número de casos novos. E quando a gente fala na prevenção secundária, são métodos que nós estamos utilizando para detectar uma lesão numa fase pré-cancerosa ou diagnosticar numa fase inicial, onde a gente vai mudar a mortalidade, vai dar cura e sobrevida para os nossos pacientes. Acho que esse é o papel mais importante. Hoje a gente sabe que nós temos os pilares do tratamento oncológico, que é a cirurgia, a radioterapia e também a quimioterapia. A gente sabe que hoje o Ministério da Saúde está fazendo um esforço muito grande, junto com os laboratórios que fazem as pesquisas, incorporar novas tecnologias para o tratamento do câncer. Isso é muito importante porque hoje nossos pacientes que têm metástase estão podendo viver mais e com qualidade de vida, tendo acesso a essas novas medicações. Então é importante a gente dizer que para curar o câncer tem que ter o acesso ao médico, o acesso ao exame. Não adianta você diagnosticar um câncer de estômago, um câncer de boca, se a gente não tem um acesso a um tratamento de referência no momento certo. Vale aqui questionar e falar da lei de 60 dias. Essa lei de 60 dias é de autoria de uma deputada federal de Goiás, a Flávia Moraes, onde que todos os pacientes do Sistema Único de Saúde, em até 60 dias, têm que estar iniciando o seu tratamento. Isso é muito importante. E discutir a jornada do paciente oncológico. Tem que ter uma celeridade para os nossos pacientes chegar nos centros CACONS e UNACONS, como o doutor José Carlos falou, para que possa ter um atendimento de qualidade, um tratamento de qualidade e assim mudar a história natural do câncer. Doutor Washington. Oi, professor Zé Carlos, tudo bem? Vai, tudo bem, você? Então, o que eu acho é que o caminho assim, dessas ações, né, por exemplo, essa lei da deputada Flávia Moraes, de 60 dias, a criação do SUS, foi fundamental, acho, para a assistência, né? Tudo isso vem culminando com a melhoria da assistência do paciente oncológico. Porém, nós ainda estamos muito distante do ideal, né, doutor Zé Carlos? Como o senhor falou, em torno de 60% a 70% ainda são avançados quando se faz o diagnóstico, né?
Então, eu acho que a gente ainda precisa de um pouco mais de políticas públicas para tentar e otimizar mais esse diagnóstico precoce, que aí, igual o professor Zé Carlos falou, esses pacientes terão uma vida e uma sobrevida de qualidade junto aos seus pares, trabalhando, sem nenhum outro desgaste ou nenhuma outra sequela. Mas ainda outra coisa que temos aí muito são as vacinas para alguns tipos de câncer, né? Por exemplo, o HPV, né? O vírus do papiloma humano que a gente tem nas mulheres, né? Eu acho que isso também é de uma fundamental importância, mas devido a os múltiplos tipos de tumores que temos, eu acho que a medicina preventiva e o diagnóstico precoce é de fundamental importância para que a gente possa ter os melhores resultados que a gente já tem. Logicamente que os tratamentos com quimioterápicos, que como o professor Zé Carlos falou, diminuíram a sua toxicidade e aumentaram a sua efetividade. Então, com isso, nós temos resultados melhores. E as cirurgias, cada vez mais, né, a gente consegue resultados cirúrgicos de boa qualidade. Então, eu acho que isso é fundamental, de fundamental importância, quando a gente pensa em câncer em paciente oncológico. O Washington, vale a pena ressaltar que agora o câncer é a segunda doença que mais mata no mundo. Em 2030, 2040, nós vamos falar que é a primeira doença que mais mata no mundo. E a gente tem que ter essa preocupação com política pública de rastreio, de orientação para a nossa população, para que a gente possa, no futuro, estar diagnosticando as doenças mais iniciais. A expectativa de vida do brasileiro, o doutor Valdemar falou isso na aula dele, é cada vez maior. Então, nós temos que nos preparar para dar o diagnóstico e tratar bem a nossa população. E a gente sabe que hoje a idade é um fator de risco para câncer. E hoje a gente tem que pensar e preparar os nossos profissionais, os nossos hospitais a lidar cada vez mais com o tratamento com os pacientes idosos. Então, isso vai ser um divisor de águas, essa preocupação. Quanto mais o paciente, as pessoas vivem, maior a chance de ter doenças crônicas. Entre as doenças crônicas, o câncer vai estar atingindo a nossa população e esperamos até lá estar com um arsenal de diagnóstico, de orientação e terapêutico para tratar melhor a nossa população que vai viver ainda mais. Sem dúvida, eu acho que caminha por aí, né, Jales? Nas outras aulas que a gente acaba participando, eu acho que a mudança do estilo de vida, como o doutor Zé Carlos falou, também é de fundamental importância. A obesidade hoje é pandêmica, né? E o doutor Zé Carlos falou muito bem, né? A obesidade é um fator de risco para câncer, né? Então, nós temos que educar a nossa população. É um absurdo, né? Zé Carlos falou, o tabagismo, aí para de ter o tabagismo, porém, começa esses cigarros eletrônicos, que até onde eu sei, o efeito cigarro eletrônico é mais deletério que o cigarro convencional, né? Então, essas coisas a gente tem que começar a pensar melhor e a educar, né? Era charmoso, na década de 50, 60, todo grande artista ia fazer um filme, mostrava ele fumando, era elegante, era charmoso, né? E aí nós tivemos essa geração que ficou um pouco menos dependente ou usuária do tabagismo, e agora nós estamos vendo de novo uma população bem mais jovem iniciando o uso do cigarro eletrônico, que é mais prejudicial ainda, e nós vamos ter repercussões graves aí futuras. E o que a gente tem que pensar é o seguinte, como na outra aula a gente discutiu, se nós vamos ter uma longevidade, nós vamos aumentar a longevidade, nós temos que estar preparados, e aí não só o sistema, não só toda a população, mas o sistema público tem que se preparar para que, com o avançar da idade, as pessoas vão ter mais doenças crônicas, como o Jales falou. E é obrigação, que é
a saúde é um direito do cidadão e dever do Estado. Então, nós temos que trabalhar para que o Estado cumpra o seu dever de forma adequada. Washington, isso que você falou é tão interessante que no mundo, o câncer que mais mata é o pulmão. Olha só, no mundo, o câncer que mais está matando é o pulmão. E antigamente o câncer de pulmão estava lá embaixo. Hoje é o terceiro e o quarto mais incidente em homem e mulher. Então, o que acontece? A gente tem que investir na prevenção primária, é vacinar os nossos adolescentes, é orientar a nossa população que carne processada, embutida, gordura, fritura, obesidade são fatores de risco para o câncer de mama, câncer de ovário, por câncer de cólon. O cólon já é o segundo mais incidente e o terceiro também. Isso é modificação no nosso estilo de alimentar. É comer muito sal, muita carne processada, muita gordura, muita fritura, poucas vitaminas, poucos vegetais. Então, fast food, a gente tem a obrigação de orientar a nossa família, as nossas crianças, que esse tipo de comida, ao longo do tempo, vai te causar um câncer, que a obesidade infantil tem que ser combatida. Como que você combate a obesidade infantil? É dentro da sua área, é a amamentação exclusiva até o 4º mês, até o 3º mês. Você protege a mãe do câncer de mama e protege a criança da obesidade infantil. Então, comer bem, comer correto, ter a sua atividade física regular, que a atividade física regular reduz o risco da obesidade, comer certo, fazer uma caminhada, evitar hormônios. Às vezes você tem uma lesãozinha benigna lá no fígado e você usa esses hormônios para academia, esse chip que o doutor Valdemar falou muito bem na aula dele, isso estimula alguma célula que está dentro do fígado ou dentro da mama a crescer, se multiplicar e invadir, como o Zé Carlos mostrou, e tornar-se um câncer. Eu acho que a gente precisa, como médico, como instituição, como associação, orientar a nossa população do hábito e o estilo de vida correto. Você previne o câncer de mama alimentando e comendo bem, você previne o câncer de cólon, o câncer de ovário. Se você não beber e não fumar, você diminui o risco de câncer de boca, esôfago, bexiga e pâncreas. Mas a nossa população tem que ter o acesso à informação. Isso que é a prevenção primária. E depois, de acordo com a idade, fazer os exames necessários para fazer a detecção precoce. Então, fico muito feliz por essa live, para a gente chamar a atenção da nossa população, chamar a atenção dos nossos governantes, que ele falou na aula, que detêm o poder de fazer atenção básica, atenção primária para doenças crônicas. Hoje, doutor Valdemar, a nossa prevenção primária está na mão dos nossos secretários municipais de saúde. Eles recebem a verba do governo federal e que tem que empregar bem o dinheiro. Então, por isso que os nossos secretários de saúde têm que ser pessoas bem preparadas para gastar muito bem na atenção primária. Sem dúvida. Eu acho que isso passa muito pela gente como entidade, né? Como entidade, a Associação Médica, eu acho que a função dela é cobrar isso dos gestores estaduais e municipais. Sem dúvida nenhuma, passa por isso daí. Além das nossas orientações na graduação, né? Nós temos que orientar muito bem o nosso aluno, que é ele que tem que ajudar isso futuramente. Doutor Rocha, a gente que está lá numa unidade de câncer, vive aquilo 24 horas, a gente sabe que a pandemia trouxe aí, né, gastou o cheque especial, muitas pessoas deixaram de ter acesso aos exames, às consultas, e infelizmente as coisas estão chegando numa situação muito avançada. A gente tem que procurar mudar esse cenário pós-pandemia, a gente tem que levar informação, tem que estar próximo dos nossos gestores e abrir a cabeça que a gente tem que mudar a forma de trabalhar. A gente precisa ter ambulatórios que possa o paciente que tem um acesso à consulta, tem um acesso ao exame, se der um caso positivo, que ele tenha um acesso rápido às nossas unidades de tratamento oncológico. E isso precisa de planejamento, precisa de programação.
E se nós estamos esperando aqui, professor Valdemar, 26 mil casos novos de câncer em Goiás, 6 mil casos novos em Goiânia, a gente tem que se conversar, as entidades médicas, a Secretaria Estadual de Saúde, a Secretaria Municipal de Saúde, para que a gente possa nos preparar para atender bem esses pacientes que serão diagnosticados com câncer de mama, câncer de próstata, câncer de colo, estômago, né? E essas doenças mais incidentes. A gente tem que se preparar para isso. Não é só fazer o exame de prevenção, assegurar os pacientes que têm o início de tratamento na lei de 60 dias. Essa lei de 60 dias, o professor Washington, ela hoje, 60% dos doentes não respeitam, porque eles dividem 30 dias, 60 dias e mais de 60 dias. 60% dos pacientes estão ultrapassando os 60 dias. Então, um índice muito elevado. Por exemplo, o paciente chega a ficar 6 meses esperando um câncer, para achar um local adequado para tratar o câncer. A prevenção que foi falada pelo Dr. Jales aí, por exemplo, nós precisamos de caminhar, por exemplo, para prevenções. Prevenções de acordo com os tipos de tumor. Não uma prevenção, muitas vezes, global, mas uma prevenção com os tumores mais frequentes que você precisa de fazer. Então, isso, por exemplo, nós precisamos pegar as lesões pré-malignas, que antes de virar um câncer, nós vamos tratar e vão ter um sucesso muito maior do que você pegar uma lesão maligna. Então, nós precisamos pegar essas lesões pré-malignas. Grande dificuldade que nós temos, nós estamos acostumados a dar o diagnóstico de lesões avançadas. 70%, 80% de lesões avançadas. Quando chega uma lesão inicial para a gente, muitas vezes você tem até dificuldade, o médico tem até dificuldade de tratar essa lesão. Muitas vezes até subtrata essa doença, porque ele não está acostumado a tratar. Foi feito um trabalho que entre o Memório e o Hospital AC Camargo, o Memório de Nova York, 80% dos casos em Nova York eram casos iniciais e 20%. Na C. Camargo, 75% dos casos era caso avançado e 20% era casos iniciais. Então, nós não estamos preparados para isso. Então, a gente precisa de mudar essa situação, incentivar a prevenção, incentivar o diagnóstico precoce. O que nós estamos mais querendo é pegar o diagnóstico precoce. Por exemplo, de acordo com os guidelines hoje, por exemplo, mostrar para quem pode dar o diagnóstico precoce, por exemplo, precisamos orientar hoje a saúde da família. Nós aqui em Goiás temos a saúde da família. Tem vários, saúde da família, precisamos valorizar esse pessoal, incentivar essas pessoas. Nós precisamos fazer cursos e tá dando como dar o diagnóstico das pessoas. Para você entrar no Hospital do Câncer, o Jorge, você precisa de uma biópsia. Muitas vezes esse doente fica andando em vários locais aí, muitos deles chegam até pegar um dinheiro, coitado, para fazer uma biópsia, que ele não poderia gastar aquele dinheiro para fazer uma biópsia, para chegar numa instituição de câncer para ser tratado. Então, isso é uma situação, muitas vezes, que a gente fica até, assim, emocionado em termos disso, porque era para ter um diagnóstico muito fácil, rápido de fazer. Isso precisa ser feito, muitas vezes, com as universidades, ter centros de diagnóstico. Nós precisamos ter centros de diagnóstico que possam ter o diagnóstico. Os médicos hoje, o professor Dr. Valdemar falou um número expressivo de faculdades de medicina no estado de Goiás, que eu fiquei até assustado. Então, nós precisamos dar informação para esses médicos, para que esses médicos saibam que pode existir um câncer e possa ter um diagnóstico precoce. Porque um paciente passar por 20 médicos e o médico não chegar a condições de ter o diagnóstico precoce, deixar virar um doente. Porque doença avançada, você tem dificuldade para dar um diagnóstico de doença avançada? Não tem, não existe. E muitos pacientes nossos chegam, muitas vezes, já, por exemplo, desses 70% hoje, 20% são doenças paliativas. Chega lá só para receber um tratamento paliativo, um tratamento sintomático. E também precisamos crescer também hoje, principalmente aqui no estado de Goiás também, os cuidados paliativos. Precisamos crescer muito, por exemplo, a pessoa que chega com um diagnóstico desse avançado também precisa ter uma qualidade de vida, porque esses pacientes são pacientes que ficam com isolamento, muitas vezes, familiar e social. Nós não temos um grande apoio. Então, precisa, por exemplo, se o paciente é de uma classe mais elevada, até que ele tem um apoio. Mas pacientes de baixa classe, no início tem envolvimento familiar, depois ele é desprezado.
ele é colocado aí no asilo ou numa situação onde é que possa receber, ele é isolado da família porque traz um transtorno familiar. Às vezes, quem tem condições de ficar com um paciente em casa em baixa renda? Só a alimentação que você tem que dar para o paciente, os cuidados que você tem que dar para o paciente, curativo, aquelas pessoas não têm condições financeiras de fazer isso. Então, precisamos também crescer nessas situações dos cuidados paliativos. Mas precisamos muito mais, por exemplo, o Dr. Jales falou aqui, estamos investindo em lesões pré-malignas. Pegar um NIC3, precisamos tratar um NIC3, ao invés de tratar um câncer invasor de colo de útero. O NIC3 você cura. Um câncer de colo de útero, muitas vezes você não cura, muitas vezes muitas mulheres jovens aí perdem a vida devido a um câncer avançado de colo de útero. Eu cheguei lá no INCA, ver situações lá, o Ari Frauzino, que um amigo nosso da academia, do Valdemar, o Rui Gilberto, lá do Ari Frauzino, foi um grande cirurgião oncológico, fazer hemicorporectomia por causa de um câncer de colo de útero, que não tinha condições de fazer hemicorporectomia. Uma cirurgia que você for imaginar é uma situação imprevisível. Aquelas cirurgias grandes, eu acho que existia, não deve existir. Deve existir cirurgias menores e com tratamentos mais eficazes em termos para a gente dar uma qualidade de vida. Porque um paciente chegar para você lá, sair sem uma língua, que benefício você está fazendo para esse paciente? Muitas vezes não tem, por exemplo, e esse paciente vai ficar dependendo de sonda, não vai conversar. Sem dúvida, eu acho que talvez aí depois... Então vai ficar numa situação muito ruim. Você e o Jales, e ver o que a gente pode fazer, já que 60% não está obedecendo à lei dos 60 dias, talvez devemos ter uma ação como entidade junto às secretarias de governo, tanto do Estado quanto do município, para a gente ver o que a gente pode ajudar com isso. Washington, o gasto da oncologia no ano passado foram 4 bilhões. Então, você fazer um cone é barato, você pegar um câncer de colo uterino numa fase avançada, você vai gastar com quimioterapia de alto custo, radioterapia, olha só, quanto que isso vai acrescentar em custo de tratamento. E se você diagnostica qualquer doença na fase inicial, você vai gastar menos. E vou dar um passo adiante, amigo. O que acontece? Está faltando máquina de radioterapia para tratar os pacientes. Hoje, eles aguardam mais em fila para ter um acesso à radioterapia do que a consulta. Isso no Brasil. O número de máquinas que tratam o câncer com radioterapia estão antigas, obsoletas e não entregando um tratamento de alta tecnologia. E muitos dos pacientes hoje estão aguardando, estão morrendo na fila para ter acesso à radioterapia. Então, o caminho é esse. Eu sei que o Brasil é grande, uma extensão geográfica muito grande, porém, a gente tem que ter essas discussões. Nós precisamos investir no diagnóstico precoce. Isso é papel da prevenção primária e é papel da prevenção secundária. E a gente sabe que altas tecnologias com medicação, isso custa caro. Tem medicação que vale 20, vale 30 mil reais o primeiro ciclo e o segundo ciclo. Aí vai tendo metástase, você vai acrescentando novas medicações para dar sobrevida, não para curar. E se a gente não passe lá atrás, ter política pública, atenção básica, rastreio para os cânceres mais incidentes, provavelmente daqui 20, 30 anos nós temos um cenário diferente. O doutor Jacó Clima, que era para estar presente hoje, mas por situações familiares, ele perdeu a esposa, ele foi secretário de saúde do Rio de Janeiro, e ele falava muito para a gente na época, ele foi meu chefe na época de serviço, lá na residência médica, ele falava, a gente tem que separar o doente precoce do doente avançado. O doente avançado a gente tem que saber como tratar esse doente. Nós também não podemos pegar o sistema de saúde e investir pesado num paciente com lesão avançada que você sabe que não vai ter retorno. Esse paciente está com lesão avançada, não tem chance de cura, então é melhor que você faça um tratamento sintomático do que está fazendo investimentos pesados na saúde. Então ele era
extremamente contra e eu sou também favorável a isso também. Por exemplo, não adianta você pegar uma lesão extremamente avançada e você ir lá fazer uma mutilação no paciente, tratar ele depois com radioterapia, tratar ele com quimioterapia, que você não vai ter chances de cura. Então, a população, os oncologistas, os médicos também hoje, precisam também ter consciência disso. Então, a conscientização médica hoje também é fundamental, conscientização da sociedade é fundamental, conscientização dos políticos também é fundamental para a gente fazer isso. A gente acredita, por exemplo, o estado de Goiás é um estado até grande, um estado muito grande, 246 municípios, né, o estado de Goiás, então não tem um índice muito elevado. Então, eu acho que precisava ter centros de diagnóstico em cada município. Os governos, eu até falei isso com o Sérgio Vemos, o secretário de Saúde, falei, nós precisamos estar montando centros de diagnósticos em cada cidade dessa aí, que essa cidade tenha condições de mandar o paciente o mais breve possível quando dá um diagnóstico nisso aí. Mandar um doente avançado para a gente não está fazendo bem. Uma das coisas, eu acho que tem assim, luz no túnel, o Congresso Nacional, ano passado, formou uma comissão especial de controle e combate ao câncer dentro da Câmara Federal. Então, hoje nós temos parlamentares que criou uma coordenadoria, criou essa comissão para debater o câncer, desde o rastreio até a reabilitação, até os cuidados paliativos. E quem representa essa comissão é um deputado mineiro chamado Wellington Prado. É um deputado jovem, atuante, que está correndo atrás. Toda a verba federal, de emenda federal dele, em todo o mandato dele, ele colocou na oncologia. Então, ele é uma pessoa jovem, uma pessoa inteligente, que está à frente dessa comissão, fazendo audiências públicas e também com a ajuda da deputada Flávia Moraes. Eles estão fazendo um trabalho diferenciado, discutido com todas as entidades, para que possa melhorar o acesso à jornada do paciente oncológico, desde no rastreio até o tratamento. Então isso é uma coisa muito boa, não existia e hoje a gente tem essa comissão especial que pode falar por nós dentro do parlamento. Ok. Jales, muito obrigado. Não sei se o Valdemar ainda tá aí na tela. Jales, muito obrigado, doutor Jales, muito obrigado, doutor José Carlos. Eu acho que o conhecimento de vocês e a forma didática e prática de esclarecer isso nos deixa muito confortáveis e acho que foi de grande valia essa conversa sobre esse tema até o momento. Eu também gostaria de agradecer imensamente a Associação Médica, que, como falaram aqui, a Casa do Médico. É fundamental a gente falar isso, a Casa do Médico. Eu sempre falei para o pessoal lá da Aurora, falei, é impressionante você ir na Associação Médica lá, que aquela casa lá é uma casa muito agradável. E a gente está discutindo e você também está propondo ideias de estar indo, por exemplo, porque 60% dos pacientes nossos oncológicos hoje não está dentro de 60 dias, eles tinham chegado com 30 dias. A partir de 15 dias, 2% deles pode ter diminuição da sobrevida. Então nós precisamos estar melhorando isso aí e vamos lutar para melhorar. Eu acho que tantas pessoas aí responsáveis pela saúde, temos vários influentes da saúde aí que nós precisamos mudar essa situação. Viu? Acho que a medicina goiana é uma medicina que tem um corpo clínico hoje muito bom e nós precisamos dar uma qualidade para os nossos goianos. Viu? Maravilha. O tema é tão interessante, grande relevância, que já tem quase 1h30 de live, né? E aí, sinal que o tema passa muito rápido, a importância que ele é, né? Que representa. E assim a live cumpriu o seu dever, que é exatamente trazer ensinamento e daí tirar algumas colocações de cunho social, resolutivo. E aqui a proposta do professor Washington é interessante, porque pode fazer uma carta da classe médica direcionada aos gestores públicos, para que essas coisas não sejam vergonhosas, que sejam, portanto, salutares na solução desse problema que é grave e crescente. Né? Então, mais uma vez, obrigado,
professor Zé Carlos, professor Jales, professor Washington. Volto a palavra ao professor Washington para que ele faça o encerramento então da live e até a próxima. Boa noite. Boa noite. Boa noite, professor Valdemar. Mais uma vez, professor Zé Carlos, grande amigo, pessoa que eu admiro muito. Muito obrigado pela... Doutor Jales. Eu queria, assim, em nome da Associação de Combate ao Câncer, o Hospital do Câncer Araújo Jorge, colocar essa instituição à disposição da sociedade, da Associação Médica de Goiás, ao nosso CRM, sempre para estar debatendo e levando melhorias para a nossa população. Porque eu acho que como eu estava agradecendo, né, o Zé Carlos, um grande amigo, uma pessoa que eu admiro bastante, sempre muito simpático e cortês comigo, toda vez que nós nos encontramos. O Jales, agradecer mais uma vez o carinho, uma pessoa que já trabalhamos muito juntos, tem uma competência importante. Vocês fizeram uma live sensacional. Acho que nós temos que trabalhar juntos. E aí, Jales, como você está na presidência da Associação de Combate ao Câncer, eu acho que nós temos que aproximarmos um pouquinho mais para que a gente possa tentar resolver essas situações, igual o professor Zé Carlos falou. Se tem a lei, nós temos que procurar pedir para que se cumpra a lei. Não estamos pedindo nada a mais. Nós estamos pedindo para que se cumpra a lei. E nesse país tem dinheiro. A gente tem condições de dar uma assistência. Essa do Adib, do Jatene, né? É muito ruim, né? Quando o cara teve uma ideia sensacional que ele ia melhorar muito a saúde da população, o político de carreira viu aquele dinheiro como uma forma dele usar para outras coisas que não a saúde. Desviou todo o foco e por isso é uma das chateações que o Jatene falava bem antes dele morrer. Mais uma vez, muito obrigado a todos vocês, obrigado aos meninos que nos ajudam aí na finalização e na realização da live, e obrigado a cada um dos participantes. Boa noite a todos, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Um abraço. Boa noite, um abraço, hein, gente. Boa noite, até mais.